Anneliese Mitchell, a jovem que inspirou a história do filme O Exorcismo de Emily Rose. Na verdade, ela estava possuída ou foi um erro médico? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Hoje eu quero falar de um caso que eu já queria falar há bastante tempo. O caso da Anneliese Mitchell, ou para quem não sabe quem ela é a jovem que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Queria avisar vocês que não só pelas diretrizes do YouTube, mas também por uma questão de respeito, nós não vamos colocar tantas fotos da Anneliese, porque foi um caso muito chocante e seria desrespeitoso, certo? Do filme eu acho que vocês conhecem muita coisa, mas do caso real também é bem pesado, né? Principalmente o material registrado aí sobre ela. Então a gente vai dar uma controlada aí nas imagens e também respeitar a história da Anneliese. O que eu quero falar para vocês de início é um ponto muito mais interessante do que só a história da Anneliese, mas sim o que aconteceu. Será que foi um erro ou será que foi uma negligência? Então vamos lá. Antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar os comentários e compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo. Também se inscrevam aí nas minhas outras redes sociais. Ela nasce ali na década de 50, em uma Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente tem que pensar aí? Outros tempos, a Alemanha, gente, um outro país, e um lugar que estava muito difícil por conta da Segunda Guerra. Estava tudo muito confuso, se havia uma rigidez, se havia também uma incerteza de como se reconstruir a Alemanha pós-Segunda Guerra. Uma Alemanha dividida, a gente também não pode pular essa parte da história. Então, temos que ter em mente que eram outros tempos, outras épocas. Se fosse hoje, de repente, essa história teria tido um final diferente até. Mas ali era um povo, gente, um povo que, infelizmente, eles estavam na miséria. De uma certa forma, estavam mal vistos dentro da história. De forma nenhuma a culpa é geral, de forma nenhuma é impossível uma pessoa se posicionar, né, que são culpados. Não são, mas para eles era uma época muito difícil. E se falando também, galera, de uma década de 50, quando a Anneliese vem ao mundo, e a adolescência dela também aí nos anos 60, porque para as pessoas reconstruírem um país depois de uma guerra, não é do dia para a noite. A Alemanha era o que se havia naquele momento para aquele povo. Então, nós vamos encontrar aí uma Alemanha muito complicada de se viver, extremamente dividida, tanto politicamente quanto algumas questões sociais. É muito necessário a gente ter esse conhecimento e respeitar essa época, até mesmo para entender algumas coisas que aconteceram aí dentro dessa história, até lá depois, quase no final do século XX, quando a gente tem a queda do Muro de Berlim. A mãe da Anneliese é a Ana, também o nome dela é Ana, e eu queria falar um pouco dessa mãe primeiro, porque ela teve um sofrimento muito terrível. Porque antes dela ter aí a Anneliese, ela teve uma gravidez quando ela não era casada. Então ela sofreu muito com essa gravidez, foi uma gravidez que não vingou. Depois ela se casa com o pai da Anneliese, o Joseph. Qual vai ser aí coisa que era muito clara. Eles eram extremamente católicos. Aquele catolicismo que você olha e fala, não está passando um pouquinho do limite? Essa pessoa não está muito dentro da religião? Mas vamos lembrar também um pouco daquele fator histórico que eu contei para vocês anteriormente. Vamos levar isso aí muito a sério. Era
Eram, aliás, aquela família que sempre frequentava a igreja, pelo menos 2 vezes por semana eles iam à missa. E a Ana, ela castigava muito a Annelise. Por exemplo, fazer algumas penitências quando ela cometia coisas de criança mesmo e tudo mais. Eram uns castigos um pouco... Hoje em dia, eles seriam vistos como castigos exagerados. Uma coisa interessante de nós colocarmos aqui em pauta, normalmente, quando uma mãe ela perde um filho, ela acaba super protegendo o seguinte, né, o próximo. Então essa mãe, ela queria de alguma forma proteger a Annelise, nem se fosse com castigos. Mas era uma forma ali de ter aquela filha que no futuro não cometesse o que ela cometeu. Engravidasse fora de um casamento. Essa mãe ela poderia estar tentando proteger a filha dela, só que estava protegendo dessa forma. A Annelise ela vai ter um quadro aí de epilepsia do lobo temporal. E durante um tempo, os colegas ainda falam que ela não mudou tanto o comportamento, que ela continuava sendo uma moça doce, carinhosa e muito religiosa. Só que a partir daí, ela começa a apresentar um quadro um pouco estranho. Ela parou de se alimentar. Ela começou a ficar agressiva. Então a família, em primeiro momento, procurou um tratamento psiquiátrico para a Annelise, para ver o que poderia estar acontecendo com ela, né? Se tinha sido essa doença que ela teve aí anteriormente, que podia ter prejudicado, né, o nosso cérebro. Ela chegou a ficar um tempo internada. Também temos que recordar que os tratamentos psiquiátricos daquela época não eram lá dos mais eficazes e, gente, eu não sei se eu posso falar nem recomendado, né? Vamos falar eficazes, subhumanos. Qual é o diagnóstico dado à família da Annelise? Gente, diagnóstico não, né? O conselho, procurem um exorcista porque ela está com algum tipo de possessão. Então, a família foi procurar, né, ali a igreja deles, e a Igreja Católica se negou em primeiro momento em fazer esse exorcismo. Por quê? O exorcismo não é uma coisa, a pessoa está possuída com capeta e vamos lá fazer um exorcismo. Precisa ter algumas autorizações da Igreja Católica, um diagnóstico que aquela pessoa realmente tem uma possessão, ou essa pessoa... Vou dar um exemplo. Se a pessoa começa a falar em outras línguas antigas que ela não escutou, ela começa com um comportamento extremamente animalesco. Para a época, poderia ser, gente, poderia que essa pessoa estivesse aí com algum tipo de possessão. Lembrando que, óbvio, poderia ser alguma coisa psiquiátrica, porém, e daí pra frente, o comportamento da Annelise começa a piorar. Ela fala que ela não consegue sentar-se. Sempre que ela ia tentar sentar, ela caía no chão e ela justificava que os demônios puxavam ela para o chão para ela cair. Então, por conta dessas quedas que ela tinha aí, muitas vezes ela caía com o rosto no chão, ela caía, batia as costas, ela começou a ficar toda lesionada por conta de tantos tombos. Ela se negava a tomar água, principalmente a água que era trazida para ela como uma água abençoada, uma água benta, e ela comia carvão. Ela começou a comer carvão e fazer vários sons animalescos, assim, que a família ficava muito assombrada com o que estava acontecendo. E, óbvio, no decorrer disso, ela começou a desaparecer. Ela começou a ficar muito magra. Então, os pais conseguem aí a sessão de exorcismo. Gente, a gente fala uma sessão de exorcismo, porém,
não é uma sessão como se fosse uma missa. Alguns de vocês já devem ter frequentado uma missa, um culto, algo ligado à religião. Mas não é assim. Um exorcismo, ele é uma... Se eu posso falar essa palavra, um ritual muito extenso. E, gente, eles fizeram também um ritual ali da igreja muito antigo, que se coloca também em pauta se esse ritual já não estava obsoleto, porque a gente já tinha tido aí descobertas de algumas doenças psiquiátricas, tá bom que não era como é hoje, mas já se havia também aí a descoberta que tinham pessoas com algumas necessidades de tratamentos psiquiátricos, vamos falar assim. Esses padres que realizaram esse exorcismo, eles gravaram 42 horas, foram 42 horas de gravação. Mas essas sessões, elas foram mais extensas. Então, o tempo que ela ficava ali, ela ficava trancada, ela ficava sem comer. E também o pessoal colocava muito em pauta outra coisa. Será que ela só não está deprimida porque ela não está comendo e tomando água? Mas a família parou de alimentar, parou de dar comida, e ela começou a passar essas horas aí devastadoras de sessões de exorcismo. No total, foram 67 sessões para tentar aí tirar alguma coisa do corpo dessa menina. Eu vou ler para vocês. Gente, desculpa, mas aqui parece absurdo. Parece não, é absurdo. Os religiosos que estavam ali, né, fazendo o exorcismo, eles disseram que alguns demônios, eles identificaram, é como se esses demônios tivessem se apresentado. Gente, vamos prestar atenção no nome dos demônios. Todos aí meio populares, tá? Não é o capetinha desconhecido, presta atenção. Lúcifer, Judas Iscariote, Nero, Caim e o responsável aí pela Segunda Guerra Mundial, que a gente não pode dizer o nome dele por aqui, mas a Susan não gosta. Vocês já sabem quem é. Galera, longe de mim julgar, mas é que parece ser uma coisa tão inadequada. Inadequada. Não estou falando que eles são santos, tá? Estão bem distante de ser santos aqui do que fizeram na Terra, aliás. Mas, gente, é muito estranho. Muito estranho. Mas, enfim. Ela morre aí com 24 anos. Extremamente jovem, pesando, gente, 30 e poucos quilos. Aí começa todo o problema. Bom, vamos recordar. Tá recordado, tudo bem. A gente tinha uma Alemanha complicada, tá bom. Mas, gente, deixar uma pessoa sem comer e uma pessoa sem tomar água. E segundo os religiosos, eles ainda dizem que Nossa Senhora apareceu para Annelise e deu para ela duas alternativas. Ou ela ficaria livre ela morreria, ficaria livre daqueles demônios, só que ela teria essa experiência para contar para o mundo, ou ela seria resgatada, né, de tudo que ela estava sofrendo. Segundo esses religiosos, ela fez a primeira opção, que ela preferia o que aconteceu com ela, para depois ter essa experiência para contar para o mundo. Mas, gente, vou bater na tecla de novo. Já era uma pessoa que tinha apresentado alguns problemas psiquiátricos, uma pessoa que teve uma criação um pouco rígida e que poderia, sim, ter outros problemas. Não era uma coisa para ir direto pro religioso. Por que ir direto com o sobrenatural no lugar de tentar ver o que estava acontecendo com essa moça? Tanto os pais como os religiosos que fizeram aí, e os pais que concordaram com esses rituais, eles foram para julgamento. Esse julgamento, ele criou um grande alvoroço, não falo só na Alemanha, mas no mundo, e o que poderia ser uma doença psiquiátrica e o que poderia ser uma possessão. Todos foram considerados culpados porque deixaram, na verdade, essa moça morrer de fome. Morrer de fome, morrer desidratada. Foi pedido ao Vaticano
nos anos 70, gente, que dessem uma olhada, né, nesses rituais aí de exorcismo, porque eles estavam muito obsoletos. Desde o século XVII se usavam os mesmos rituais. Então, gente, século XVII para século XX, quanta coisa é descoberta. Esses rituais, eles só foram mexidos em 1999. Só em 1999 que a Igreja Católica tomou providências do que fazer com esses rituais de exorcismo. E até hoje é muito difícil uma pessoa receber, né, um ritual desse. Porque se há descobertas muito avançadas que as pessoas podem ter outros tipos de problemas, não uma possessão demoníaca. Infelizmente, a Annelise, ela não teve esse tempo. Ela nasceu aí numa época diferente e se tem a grande discussão se ela foi realmente possuída ou se ela foi negligenciada. É um caso muito difícil aí para você ter uma opinião, porque a família ela estava tentando ajudar de uma certa forma e a família tinha essa religiosidade, com eles desde muito cedo. Só que você vai ver uma pessoa sem comer e sem tomar água e você vai deixar aquela pessoa definhar? Tem muita questão aí que é colocada. Já anos depois, na década aí dos anos 2000, foi feito o filme, que é O Exorcismo de Emily Rose. Ele é baseado na história, claro, gente, como é pra vender, vai ter uma modificação ou outra, tudo pra ficar uma coisa hollywoodiana, para as pessoas irem ao cinema assistir. O filme, eu já assisti o filme, pra mim, a gente sabe que é fantasioso e tudo mais. A parte do próprio exorcismo aí da Emily, vamos falar, né, da personagem, não é muito grande. O que é muito extenso no filme, e o que eu percebi que o filme quis muito colocar em pauta, foi o exorcismo. Então, o que passa muito é o julgamento deste exorcismo. Passa muito tempo ali, a corte. Ela tinha uma possessão ou ela foi deixada pra morrer? Outra coisa que eu não recomendo que vocês escutem, são algumas horas de gravação reais, né? Reais, que esses religiosos fizeram da Annelise. Fica aí a critério de vocês. Eu não faço questão de escutar porque é uma coisa muito pesada. Mas quem quiser, vá na grande locadora que é a internet e procure. Depois, para vocês dormirem à noite, o problema é de vocês. Então, esta é a história da Anneli Mitchell, que deu origem aí a esse filme O Exorcismo de Emily Rose. E eu queria saber de vocês aí o que vocês acham. Uma coisa que é muito interessante a gente pensar nos comentários é para a gente não trazer pautas tóxicas, não sermos muito agressivos com essa história, porque ela tem os dois lados e são dois lados que precisam ser respeitados. Eu vou ficando por aqui, lembrando que todo dia tem shorts e toda quinta tem um vídeo mais longo, né, meu amor? Tava tomando banho. Eu tava tomando banho pra cheira gostoso. Pra ficar linda na câmera. Eu gostei. Linda da mamãe. Tá toda hoje. Então, galera, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui com o miado da minha filha e até mais.